Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast EAE, estudando e aplicando o Espiritismo. Nesse dia de hoje, daremos sequência ao que foi estudado no último podcast, que foi sobre o item necessidade do capítulo Iluminação do livro O Consolador. E hoje veremos sobre o item Trabalho, também sobre o capítulo Iluminação. Como será que estamos trabalhando em busca da nossa iluminação interior? Mas antes de iniciarmos a nossa discussão, iremos fazer uma prece. Pai de infinito amor, sabedoria e bondade, agradecemos por mais a oportunidade de estarmos reunidos em bons pensamentos, em boas vibrações, buscando aprender um pouco mais sobre a lição que o Mestre Jesus nos deixou. Que possamos, na reunião de hoje, estarmos harmonizados e abertos a novos aprendizados. Agradecemos também à cúpula espiritual do Centro Espírita Rancher, que nos conduz em nossos trabalhos. Que possamos ter uma boa reunião, que assim seja. Acabei não me apresentando antes aqui, mas eu sou o Carlos Eduardo, faço parte da Mocidade do Rancher e estarei aqui com vocês hoje conversando sobre o livro Consolador, né? Então, quando chegamos lá no item trabalho, né? O que seria esse trabalho a que o livro se refere? É justamente sobre o trabalho que precisamos ter em nossas vidas aqui na Terra para que possamos estar indo na direção de uma iluminação interior, né? Da nossa evolução. E no início do capítulo já tem a seguinte pergunta: como entender a salvação da alma e como conquistá-la? Então, como podemos ver, né, em relação à salvação da nossa alma e como conquistaríamos? E os Espíritos nos esclarecem que podemos enxergar a salvação da alma pensando que a providência divina movimenta todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, e que o Evangelho de Jesus é quem traz essa dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria universais. Então, ele dá um exemplo aqui, né, que a gente consegue ver materialmente toda a providência divina em nosso planeta para que possa ser alcançado o progresso material e, de maneira semelhante, podemos ver o Evangelho de Jesus trazendo para a gente tudo que a gente precisa e que nos é necessário para que a gente possa conseguir salvar, né, a nossa alma. Então, Jesus é o modelo supremo em que devemos buscar seguir. Então, tem um trecho aqui que é bem interessante, que é o seguinte: o Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. Então, o Evangelho, né, essa nossa bússola,
para guiar nosso caminho, se queremos nos iluminar, evoluirmos. O caminho para a nossa ascensão é justamente o Evangelho. E seja no turbilhão das nossas tarefas do dia a dia, o Evangelho nos traz o seguinte, uma afirmativa de Jesus, né? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, lembrar que ninguém pode ir ao Pai senão por mim, como afirmou Jesus também. E se nos sentirmos tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, estivermos sobrecarregados do trabalho no mundo, podemos também buscar, lembrando quando Jesus nos diz que quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Então, o Evangelho vai estar sempre trazendo respostas e nos mostrando caminhos para seguirmos na nossa vida. E será que os nossos guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa da nossa iluminação pessoal? Então, será que nossos guias, né, que estão nos acompanhando, nos auxiliando, eles influenciam na nossa iluminação? Os Espíritos nos trazem que essa colaboração que os guias espirituais fazem em favor da nossa iluminação, que é semelhante a como os irmãos mais velhos ou experientes na Terra, né? Então, temos aqui na Terra pessoas que são mais experientes, que nos ajudam, né? E os guias espirituais também prestam essa ajuda. Porém, eles não irão trabalhar por nós, né? Então, a tarefa quem cabe a nossa iluminação pessoal é de nós mesmos, né? Mas sim, temos amigos espirituais nos apoiando e auxiliando, né? Até vem uma analogia muito interessante aqui num livro que diz: que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos? Então, os professores ensinam e vão mostrando os caminhos, né? Mas aí não vai dar tudo pronto para o aluno, senão o aluno não vai se desenvolver e aprender. E assim também nós somos nessa tarefa de nos iluminar. Então, nossos guias, sim, eles estão conosco, nos ajudam, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um, né? Mas é muito bom sabermos que não estamos sozinhos nessas, né? Então, além dos amigos e familiares encarnados, também podem nos auxiliar. Temos nossos guias espirituais que estão no plano espiritual, mas também nos dando esse suporte aqui na Terra. E não sei se você já passou por aquele momento de pedir um favor para Deus, né? Ou muitos chamam de graça, né? Será que Deus já me concedeu uma graça? Ou pedir um favor, será que Deus me atende? E aí, será que atende? Não atende? É que são tão grandes as expressões da misericórdia divina que nos cercam o espírito em qualquer plano da vida, que basta um olhar à natureza física ou invisível para sentirmos em torno de nós um aluvião de graças. Então, de cara, os espíritos já nos trazem que tudo, se a gente parar um pouquinho, né, e olhar na nossa volta, toda a natureza, independente de algum pedido nosso, já seriam muitas graças que Deus nos dá, né, para viver aqui na Terra. Mas essa ideia, né, de Deus nos prestar um favor, vou pedir, né, muitas vezes a gente acaba pedindo voltado para o egoísmo, né, algo que você queira e às vezes vai prejudicar outra pessoa. E muitas vezes não é o momento de você viver aquilo.
Então, essa ideia, né, desse favor de Deus não se observa, né? Pois Deus não é como um monarca aqui humano que vai ter as preferências pessoais e vai concedendo favor para nós, né? Não é assim que a vida funciona. Porém, a gente vai estar sempre recebendo de acordo com o trabalho de edificação que estejamos desempenhando. Somos nós, né, o próprio Espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. Então, a gente vai estar sempre colhendo de acordo com o que a gente está plantando, né? Então, essa graça de Deus, né, que Deus nos conceda a graça, também é de acordo com o nosso merecimento, né? E como diz lá no Evangelho, né, pede e obtereis, né, nesse capítulo vem falando sobre isso, né? Que da mesma maneira que o pai aqui na terra, né, com seu filho, concede ali, né, graças, coisas que o filho pede, o pai dá, Deus também, né, nos dá no momento oportuno. Então, sim, poderão ter coisas que iremos pedir e poderemos de fato vivenciar, né? Porque está dentro de um contexto, dentro do seu merecimento, de algo que você precisa estar vivenciando. Mas sim, tem muitas coisas que iremos pedir e não iremos vivenciar. Que não é para ser assim, né? Deus não está lá para simplesmente ficar concedendo favores para a gente, né? Mas, de acordo com o nosso grau de merecimento, né? Em momentos de vida na Terra, podemos sim, né? Como pede e obtereis, pedir e também obteremos. Agora que sejam pedidos não egoístas, né? Porque não é o caminho a se seguir. Agora, a partir do momento que sejam pedidos voltados para o bem e que se for de nosso merecimento, poderemos sim vivenciar a experiência. E será que apenas uma encarnação aqui na Terra é o suficiente para concluirmos com êxito a nossa tarefa de autoiluminação? Com certeza que não, né? Então, uma encarnação é pouco, né? Se a gente pensar na gente como espírito, vivemos muitas e muitas encarnações para podermos de fato nos iluminarmos, né? E essa encarnação, né, uma existência na Terra, é mais um pedacinho que estamos completando, né? Os Espíritos trazem uma analogia também muito interessante, que ele fala que uma encarnação é como um dia de trabalho. Então a gente vai lá, trabalha, né? Todo dia a gente trabalha um pouquinho. E a encarnação é isso, é um dia, né? Que não é o suficiente para você conseguir todos os resultados, né? Então aqui a gente trabalha aí de segunda a sexta, ou sábado, domingo também, para que a gente consiga, de fato, produzir algo, né? Que seja proveitoso o trabalho. E, como pensando em espírito, né? Cada encarnação é um dia de trabalho, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai ali trabalhando, se iluminando, né? Para aí sim, depois de muitas encarnações, atingir uma maior iluminação. E um detalhe importante também que é destacado é que o estudo prepara, né? Então é importante que a gente estude, que a gente aprenda, esteja desenvolvendo essa parte intelectual, mas que somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria, inerente ao estado de plena iluminação. Então, além de estudar e aprender, precisamos também aplicar de maneira sincera os ensinamentos do Cristo, né? Para que a gente possa de fato estar percorrendo esse caminho de evolução. E para a gente ir chegando ao final da nossa reunião de hoje, tem uma pergunta aqui também que é feita, que é muito importante, que é:
como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma. Então, a gente viu que é importante se iluminar, né? Estamos reforçando hoje essa questão do trabalho, como o trabalho nos permite evoluir. E aqui nessa pergunta, né? E como que a gente inicia esse trabalho, né? Para que a gente possa nos iluminarmos. E os espíritos respondem o seguinte: esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Então a gente já vê que o início do trabalho é se esforçar, né? Buscar ter um autodomínio maior, uma disciplina sobre os nossos sentimentos inferiores e trabalhando, né, para evitar aquelas paixões negativas, né? Então, é o pontapé inicial. E eles continuam. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra, com as suas experiências santificantes. Água pura de consolação e de esperança, que poderemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. Então aqui também é destacado que a gente pode aprender muito com quem já veio antes da gente, né? Então temos, além do próprio Cristo, né, tantos outros que vieram aqui na Terra e deram bons exemplos e nos deixaram ensinamentos, tantos vultos, né, que a gente comenta, né, do próprio Espiritismo, o próprio Chico Xavier e Madre Teresa de Calcutá e tantos outros espíritos que deixaram um legado positivo aqui na Terra, né? Então, a outra, nesse início aí de estar buscando nos iluminar, podemos ver bons exemplos do que eles fizeram e também estar aprendendo, né? Para a gente saber como faz. Mas que, como é destacado aqui no último parágrafo, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros. Porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Então, mostrando mais uma vez, né? Ele mostrou onde a gente pode estar buscando esses conhecimentos, mas lembrando sempre que o conhecimento é uma parte da solução, né? Não é a toda, mas ele não vai nos fazer aprender e raciocinar para que possamos aí sim, né, pela ação do trabalho, estarmos nos melhorando, né? Então essa ação própria é extremamente importante, né? Além de aprendermos, lermos, vermos outros exemplos, mas colocar a mão na massa ali para que a gente possa, aos pouquinhos, ir dando os nossos passos, né, no nosso trabalho de evolução e de iluminação. Então, esse foi o nosso podcast aí de hoje. Espero que possam ter conseguido acompanhar e aprender um pouquinho, assim como também estou aqui aprendendo nesse momento que estou falando para vocês. E que sirva de incentivo para que a gente possa trabalhar, continuar nesse trabalho para que a gente possa atingir essa iluminação. E para encerrar, iremos mais uma vez fazer uma prece. E elevando
nosso pensamento a Deus, agradecendo por essa oportunidade de trabalho, como tanto foi falado na reunião de hoje, possamos ter a coragem de trabalhar nossos sentimentos, as nossas dificuldades, nos conhecendo mais, assim como Santo Agostinho também deixou uma receita, né, para a gente seguir e ir aprendendo. Possamos nos aproveitar de tantos espíritos que estiveram na Terra, deixando bons exemplos para nós, e arregaçar a manga no trabalho do bem e de amor. Obrigado pela reunião de hoje. E assim damos por encerrado o podcast E aí desse mês. Que assim seja. Então, muito obrigado a todos que estiveram presentes, independente de em qual momento estão nos ouvindo. E até o próximo. Tchau, tchau.